Bom dia, boa tarde ou boa noite, alunos do sexto ano. Eu estou gravando este vídeo para explicar para vocês detalhadamente uma atividade de produção textual que vocês devem entregar na aula da próxima terça-feira. Eu não gostei de ter perdido as nossas aulas de produção textual para o carnaval, por isso eu estou gravando esta aula invertida, mas nada contra o carnaval também. O que nós veremos aqui é o processo de escrita de um texto de apresentação. Esse conteúdo aparece para vocês lá nas páginas 25 e 26 do caderno 1 de língua portuguesa. Nós estamos no módulo 3. Nós já fizemos algumas atividades de produção textual, mas nós vamos começar a fazer agora as atividades sugeridas pelo material do ângulo. E essa primeira atividade consiste em escrever um texto de apresentação. Então eu peço que vocês prestem bastante atenção, tanto na explicação quanto nas etapas da produção deste texto que eu vou demonstrar aqui também, tá bom? Então, esse vídeo tem duas partes. A primeira parte consiste em explicar o que é a atividade e o que ela envolve. A segunda parte consiste em demonstrar como vocês podem fazer isso na casa de vocês. Porque na aula de terça-feira vocês vão ter que apresentar isso para todos os alunos, tá? Eu vou pedir para vocês lerem o que vocês escreveram e vou recolher a folha em que vocês escreveram também para verificar como o texto ficou, para eu poder corrigir e dar algumas dicas, caso vocês precisem. Vamos lá! Lá na página 25 está escrito o seguinte: estamos nas primeiras aulas de produção de textos do ano e também nas primeiras aulas de sua nova etapa do ensino fundamental. Estamos nas primeiras aulas de produção de textos do ano e também nas primeiras aulas de sua nova etapa no ensino fundamental. Olhe à sua volta. Talvez você tenha um novo professor ou professora de português, novos colegas de classe, talvez estude agora numa sala de aula ou numa escola diferente. Muitas coisas mudaram, não é mesmo, pessoal? Quer dizer, vocês não apenas estão numa nova etapa de ensino, vocês estão numa nova etapa de ensino que exige de vocês um pouco mais do que era exigido no passado, né? Vocês provavelmente vão ter mais tarefas, atividades um pouco mais complexas, desafios mais desafiadores. Desculpem o joguinho de palavras, mas as coisas mudaram. Nós vamos ler coisas diferentes também. Então, muita coisa mudou. Até o professor de português, né? E por isso mesmo é importante que eu conheça vocês. Então, faz total sentido vocês escreverem um texto em que vocês se apresentem para mim. Talvez você também esteja um pouco diferente do que era há poucos meses, quando estava no quinto ano. Ou não? Claro que sim, né? Vocês mudam muito rapidamente. Vocês estão numa fase do desenvolvimento humano que em que as mudanças no corpo, nos sentimentos, nos pensamentos são constantes. Muitas coisas mudam nesse período. Reflita sobre isso. Em seguida, escreva um texto apresentando-se a seu professor. Então você pode pensar em todas as coisas que mudaram para você, você pode pensar em algumas informações sobre você que você considera básicas, né, fundamentais. Vamos imaginar, para conhecer a Valentina, o que não pode faltar no texto dela para que eu a conheça bem?
Então ela tem que colocar uma série de informações que permitam que o leitor conheça a Valentina muito bem. Então nós temos aqui uma espécie de roteiro. Um roteiro que vocês devem considerar para escrever esse texto que eu estou solicitando. Escreva sua autoapresentação de acordo com este roteiro. No primeiro parágrafo, informe. Percebam, ó. O roteiro está indicando o que é para vocês fazerem em cada parágrafo. No primeiro parágrafo, faça isso, isso e isso. No segundo parágrafo, faça isso, isso e isso. No terceiro e último parágrafo, faça isso, isso e isso. Então, nós já sabemos que o nosso texto precisa ter 3 parágrafos. No primeiro parágrafo, nós vamos informar o quê? Seu nome e sua idade. Então, meu nome é Manuel e eu tenho 11 anos de idade. Você vai informar também de que escola e cidade você vem, se for aluno novo. Meu nome é Manuel, eu tenho 11 anos de idade e vim de Salvador. Você também vai informar há quanto tempo estuda nesta escola, caso já estude nela há tempos. Meu nome é Manuel, eu tenho 11 anos de idade e estudo na Winner School desde o primeiro ano do ensino fundamental. Então é esse tipo de informação que vocês vão escrever no primeiro parágrafo. Já já eu vou fazer uma demonstração. No segundo parágrafo, conte o que mais gosta de fazer fora da escola e que com... Opa, o professor leu errado aqui, ó. O que mais gosta de fazer fora da escola e com que frequência o faz? Bom, eu sou o Manuel. Eu gosto de jogar Minecraft e faço isso de segunda a segunda, todos os dias, das 13 às 15. Meu pai me deixa jogar Minecraft todo dia por umas 2 horas. Então é isso que vocês vão contar no segundo parágrafo, o que você mais gosta de fazer fora da escola e com que frequência o faz. No mesmo segundo parágrafo, vocês também vão contar o que detesta fazer. E por quê? Eu detesto ajudar meu irmão a fazer tarefas de matemática. Então é isso que vocês vão colocar no segundo parágrafo. No terceiro e último parágrafo, o que vocês vão contar? Olha, meu cachorro está latindo ali no fundo. Mas eu não vou editar esse vídeo, espero que não atrapalhe. No terceiro e último parágrafo, exponha sua característica mais marcante por meio de uma só palavra. Exemplos: tímido, brincalhão, companheiro, corajoso, e explique por que a escolheu. Então, eu sei que isso talvez possa ser um pouco reducionista e é muito difícil dizer quem nós somos por meio de apenas uma palavra, né? Mas vocês podem se esforçar e definir qual é essa palavra que vocês acham que serve como um bom adjetivo para vocês, né? Que palavra caracteriza bem quem vocês são? E depois, claro, vocês devem explicar por que vocês escolheram esta palavra. Depois que vocês escreverem esse rascunho, considerando tudo que deve aparecer no primeiro, no segundo e no terceiro parágrafo, o que nós fazemos? Quando terminamos de escrever qualquer texto, nós criamos um título. O título, prestem bastante atenção, é uma coisa que só vai ser bem definida no final da escrita de um texto. Você pode até ter uma ideia do que vai ser o título, ou você pode até mesmo querer muito que aquele título que você escolheu no começo seja o título definitivo do seu texto. Mas por que vale mais a pena deixar para fazer isso no final? Porque o seu texto ele pode mudar. Você começa a escrever o texto pensando que ele vai conter determinadas informações, mas durante a escrita você vai lembrando de coisas e decide acrescentar outras informações no seu texto. E por isso, lá no final, você tem que escolher um título que combine bem com toda a extensão do seu texto.
Não é um título que combina só com o primeiro parágrafo. Não é um título que combine só com o segundo parágrafo. Não. O título de um texto completo precisa combinar com esse texto completo, com toda a extensão dele. Por isso, prestem bastante atenção nisso. Quando vocês terminarem de escrever esse rascunho com os 3 parágrafos, decidam qual é o título que vocês devem dar para esse texto. Depois de decidir o título, vocês vão fazer o quê? Revisar o texto. Muita atenção, pessoal. Isso é o que garante a credibilidade do seu texto. A revisão do texto é o que vai garantir se ele vale ou não a pena ser lido. Porque é nesse momento que nós vamos aproveitar para corrigir desvios ortográficos e gramaticais. Quer dizer, nós vamos aproveitar esse momento para verificar se tem alguma palavra que foi escrita de uma forma incorreta, se tem alguma estrutura que precisa ser modificada para que o texto fique mais elegante e para que ele esteja de acordo com as normas da nossa gramática normativa. Então, a etapa de revisão do texto é muito importante. Até agora, o que nós fizemos? Escrevemos o nosso rascunho, beleza, criamos um título, depois vamos revisar tudo, revisar o texto. Até o título pode ser revisado, porque você talvez entenda que tem um título depois que combine melhor com o seu texto, tá? Vamos verificar em que consiste a revisão e a reescrita do seu texto. Releia seu texto com atenção e cada vez que considerar que uma palavra, uma frase ou um parágrafo deve ser corrigido ou alterado, assinale-o a lápis ou com uma caneta colorida. Então você vai ler todo o seu texto e se você achar que tem uma coisa que precisa ser corrigida, vai marcando com um lápis ou uma caneta colorida ou um lápis colorido, ou fazendo anotações no cantinho do texto, só para você não esquecer que aquilo precisa ser revisado. Verifique principalmente se o texto tem 3 parágrafos. Olha, por que a pessoa que escreveu o livro colocou essas informações aqui? Porque vocês não devem ignorar isso no momento da revisão. Você vai fazer a revisão do seu texto e considerar muitos outros elementos, mas esses 3 você não pode descartar. Vamos observar. Verifique principalmente se o texto tem 3 parágrafos. Meu texto tem 3 parágrafos? Beleza, então tá ok. Eu escrevi o texto de acordo com a proposta. Cada parágrafo contém todas as informações solicitadas. Cada parágrafo contém todas as informações solicitadas. Caso precise corrigir ou acrescentar algo, utilize a linha que deixou em branco. Vejam só. No momento de revisão, vocês talvez percebam que vocês esqueceram de colocar uma dessas informações que foram solicitadas. Para isso serve a revisão. Se você verificar, por exemplo, que esqueceu de colocar a escola em que você estuda ou da cidade que você veio, isso tudo você pode corrigir na revisão. Você vai aproveitar esse momento que você está fazendo a revisão para incluir as informações que você talvez tenha esquecido. E o terceiro pontinho, verifique principalmente se todas as palavras estão corretamente grafadas. Essa é uma parte bastante importante, porque se o seu leitor, que no caso sou eu, verificar que você escreveu uma palavrinha errada, o que eu vou pensar? Nossa, esse aluno não fez revisão textual. Ele deixou várias coisinhas erradas. Talvez você deixe uma palavra errada, porque talvez você não saiba a regra que define a escrita correta daquela palavra. Mas se acontecer de você esquecer como se escreve uma ou 2 palavras ou cometer poucos desvios, isso é normal, isso acontece, né? Mas se houver no seu texto muitos erros, isso significa que você não fez uma boa revisão e que você precisa melhorar nesse aspecto.
Qual é a dica que o próprio material sugere para vocês? Se tiver dúvida, recorra a um dicionário ou peça ajuda ao seu professor. Então, na sala de aula eu posso ajudar com isso. Mas se vocês não estiverem comigo, o que vocês vão fazer? Gritar socorro? Não vai adiantar. Vocês vão recorrer a um dicionário. Como vocês podem fazer isso? Se vocês tiverem um dicionário físico, ótimo. É bastante interessante consultar um dicionário físico, porque toda vez que você faz isso, você acaba lendo outras palavras. E você também treina o que é a ordem alfabética. É bastante interessante usar um dicionário impresso. Mas se vocês não tiverem um impresso, vocês podem consultar um dicionário eletrônico. Eu vou dar uma sugestão aqui para vocês. Eu vou abrir um dicionário que eu sempre uso, que é o Pribeira. Olha lá. Pribeira. Vocês podem simplesmente digitar lá no Google assim, ó, Pribeira, dá um Enter. Aí vocês vão abrir essa primeira opção, dicionário Pribeira. Beleza, aqui no dicionário Pribeira basta você digitar a palavra cujo significado você precisa conhecer ou cuja escrita você precisa conferir se está correta. Imagina que você escreveu lá no seu texto a palavra exceção, mas você ficou na dúvida se exceção se escreve com 2 S's ou com XC. Então eu vou tentar escrever aqui, ó, exceção. O dicionário nem encontrou essa palavra. Sabe por quê? Porque ela está completamente errada. É uma forma equivocada de escrever a palavra exceção. Então vocês podem fazer o seguinte: exceção. Vamos ver se é com XC, né? Apareceu aqui no dicionário. Vou clicar. Exceção, substantivo feminino. Aqui tem a separação silábica da palavra exceção. Qual que é a sílaba tônica? Exceção. Palavra que demorou mais e foi pronunciada com maior intensidade. Ou melhor, a sílaba que foi pronunciada com mais intensidade e demorou mais tempo foi a silabação. Então é a sílaba tônica. Como é a última, nós chamamos de oxítona. Beleza, tenho a palavra aqui, já sei a qual classe de palavras ela pertence, é um substantivo, sei o gênero, é um substantivo feminino, eu tenho a própria origem da palavra aqui, vem do latim. Depois eu tenho todas as definições para a palavra. Ato de excetuar, desvio da regra geral do que é mais comum. Desvio da regra geral do que é mais comum. Depois vocês podem ler os outros aqui se vocês quiserem. Mas é isso. Eu demonstrei para vocês como usar o dicionário eletrônico para que quando surgir uma dúvida, vocês pesquisem no dicionário. Uma outra forma é pesquisar o seguinte: como se escreve? Aí você coloca a palavra na frente da forma como você acha que ela se escreve. Como se escreve exceção? Olha só. Dentre as grafias, exceção e exceção, apenas uma existe na língua portuguesa. Exceção com XC e C cedilha, com C cedilha. A grafia exceção com SS está errada. Então é fácil de você verificar se uma palavrinha que você escreveu está errada. Porque basta você fazer uma pesquisa simples. Seja no próprio Google, procurando por sites que indiquem como a palavra se escreve, seja no dicionário. E eu indico o Pribeira. Belezinha? Então eu vou voltar aqui para o livro. Olha, no dicionário, as palavras que têm flexões de masculino e feminino estão sempre no masculino. Se a dúvida é sobre a palavra misteriosa, por exemplo, procure misterioso. É o seguinte, às vezes nós escrevemos uma palavra feminina no nosso texto. Por exemplo, espantada.
Mas eu não vou encontrar a palavra espantada no dicionário, porque as palavras que podem tanto estar no masculino quanto no feminino, as palavras que têm essas duas flexões, elas vão preferencialmente aparecer no dicionário em sua forma masculina. Então eu não vou encontrar encantada, não vou encontrar misteriosa, não vou encontrar obcecada. Eu vou encontrar encantado, misterioso, obcecado. No dicionário, as palavras estão sempre no singular. Então, da mesma forma, pessoal, não vou encontrar a palavra encantadas, nem misteriosas, nem obcecadas. Eu vou encontrar tudo no singular. Eu vou encontrar encantado, misterioso, obcecado. No singular. Nós não vamos encontrar plural. Se a dúvida é sobre a palavra especiais, por exemplo, procure especial. As palavras nunca aparecem no diminutivo. Se a dúvida é sobre a palavra molequinho, por exemplo, procure moleque. Então, eu não vou encontrar no dicionário a palavra homenzarrão. Não vou encontrar essa palavra. Vou encontrar homem. Os verbos estão sempre no infinitivo, terminados em ar, er, ir e or. Se a dúvida é sobre a palavra corrige, por exemplo, procure corrigir. Bem, nós vamos chegar nesse momento de explicar o que é verbo, né? Mas de uma forma bastante sintetizada, o verbo é a palavra que pode indicar ação, estado, fenômeno da natureza, um desejo, entre outras coisas. Mas nós podemos conjugar essas palavras que são os verbos de modo que essas palavras terminem ou em ar, ou em er, ou em ir, ou em or. Por exemplo, se estou escrevendo o meu texto e escrevi lá a palavra admitido, admitido eu sei que vem de um verbo, e esse verbo tem a terminação ir, é admitir. Então, quando vocês querem saber se uma palavra é ou não um verbo, tente empregar esta palavra ou uma terminação ar, er, ir ou or. Por exemplo, ele compôs a música. Compôs vem do verbo compor. Então, a forma no infinitivo da palavra compôs é compor. E no dicionário vão aparecer apenas os verbos no infinitivo. Não vai aparecer lá a palavra corri. Não. Lá vai aparecer essa forma do verbo no infinitivo. Então, em vez de aparecer corri, corremos, corria, vai aparecer correr. Se a dúvida é sobre a palavra corrige, por exemplo, procure corrigir. Quando terminar a revisão, passe o texto a limpo de acordo com a orientação do professor. Então é o seguinte, pessoal, vocês vão escrever o texto seguindo essa estrutura de 3 parágrafos, com todas essas coisas que devem aparecer no texto. Depois que terminar de escrever isso, vocês vão criar um título e revisar o texto. Para revisar o texto, vocês vão considerar principalmente esses 3 pontinhos. Caso precisem consultar o dicionário para fazer a revisão ortográfica, é altamente recomendado. Vocês mesmos vão passar esse texto a limpo depois que vocês revisarem e vão escrever essa última versão numa folha destacada, tá? Porque na aula de terça-feira eu vou pedir para que vocês entreguem esse texto para mim. Vocês vão ler o texto na turma para os colegas e assim todo mundo vai se conhecer um pouco melhor, mas no final da aula eu vou levar o texto embora. Porque eu preciso ler tudo, palavrinha por palavrinha, verificar vírgula por vírgula, corrigir
e, e indicar o que precisa ser melhorado nas situações em que algo precisa ser melhorado, porque às vezes nada precisa, né? Mas se eu puder dar alguma dica, eu vou aproveitar essa leitura mais minuciosa para fazer isso. Eu disse que essa aulinha teria duas partes. E agora eu vou dar uma demonstração de como vocês podem fazer isso. Escrever esse texto em 3 parágrafos. Muito bem, pessoal. Eu disse várias coisas, né? E esclareci cada uma das etapas, porém, é possível que alguns de vocês ainda tenham algumas dúvidas. E pense o seguinte: por onde eu devo começar? Então, eu vou fazer uma demonstração para que vocês tenham uma ideia de como vocês podem proceder. Eu sei que eu preciso escrever um texto, vou escrever numa folha de rascunho, depois vou revisar esse texto e entregar uma versão mais atualizada para o professor. Então, o que eu vou mostrar aqui para vocês é o rascunho, tá? Eu sei que o meu texto tem que ter um título, sei também que ele precisa ter 3 parágrafos. Eu vou deixar título aqui em vermelho, só para depois eu saber que preciso acrescentar um título. Beleza. Eu tenho que começar pelo primeiro parágrafo, certo? Então, eu vou dar um espacinho, aquele espaço inicial que nós sempre usamos na primeira linha do parágrafo, nos textos em prosa, e vou verificar qual é a informação que eu preciso colocar aqui no primeiro parágrafo. No primeiro parágrafo, informe seu nome e sua idade. Então, eu vou colocar o meu nome verdadeiro e a minha idade real. Qual que é o meu nome? Meu nome é Leonardo Alves e eu tenho 26 anos de idade. Verifiquem que eu comecei a frase com uma letra inicial maiúscula, M maiúsculo, terminei a frase com ponto. Seu nome e sua idade. Já coloquei isso. Meu nome é Leonardo Alves e eu tenho 26 anos de idade. O que mais eu preciso informar nesse parágrafo? De que escola e cidade você vem, se for aluno novo. Bem, eu não sou um aluno novo da Winner, porque eu sou um professor da Winner. Então, eu não vou colocar que eu estudava em outra escola, eu vou colocar informações verdadeiras. Vocês talvez coloquem, eu vim de uma outra escola chamada tal, tal, tal. Ou eu estudo na Winner desde 2017, coisas do tipo, tá? Mas eu vou colocar as informações sobre mim. Então, o que eu estava fazendo em 2020? Eu estava trabalhando em outra coisa, eu nem era professor em 2020. E eu vou colocar o que eu fazia. Em 2020, eu trabalhava na Gerência Municipal de Educação de Naviraí. É isso que eu fazia. Mas como eu vim para Winner, eu não vou terminar essa frase aqui num ponto. Vou colocar uma vírgula e vou indicar que eu comecei a trabalhar na nossa escola. Então eu vou colocar o seguinte: em 2020 eu trabalhava na Gerência Municipal de Educação de Naviraí, mas em 2021 comecei a trabalhar na Winner School. Verifiquem o seguinte, que como se trata de nome de uma escola, nós devemos grafar sempre com iniciais maiúsculas, como eu fiz aqui, ó. A Gerência Municipal de Educação, também devo grafar com inicial maiúscula. Depois que eu dei o meu pontinho na primeira frase, eu comecei com letra maiúscula a nova frase. Sempre cuidem disso. Iniciou uma frase, usem letra maiúscula. Terminou uma frase, o seu leitor precisa ganhar um fôlego, dar uma paradinha, coloquem um ponto, tá? Muito bem.
Há quanto tempo estuda nessa escola, caso já estude nela há tempos? Bom, eu não estudo nessa escola. Eu nunca estudei. Então, eu poderia dizer, por exemplo, que eu trabalho nessa escola há menos de um mês. Isso é uma coisa que eu poderia escrever. Mas eu vou verificar como ficou meu primeiro parágrafo antes. Meu nome é Leonardo Alves e eu tenho 26 anos de idade. Ponto. Em 2020, eu trabalhava na Gerência Municipal de Educação de Naviraí, vírgula. Mas em 2021, comecei a trabalhar na Winner School. Ponto. Para mim, já é o bastante. Mas vejam só, como eu sou professor, parece que faz sentido eu colocar é, o componente curricular que eu ensino, né? Porque se o meu leitor está lendo isso, ele vai pensar assim: ah, legal, ele é professor, mas ele é professor de quê? É uma pergunta comum que pode surgir na cabeça de quem está lendo. Então eu vou acrescentar essa informação. Toda vez que vocês pensarem que uma informação precisa ser acrescentada para que o leitor entenda melhor, façam isso. É o que eu vou fazer agora. Será que eu abro uma nova frase ou eu continuo já de onde eu parei? Vejam só. Em 2021 comecei a trabalhar na Winner School. Eu posso fazer o seguinte: onde eu ensino língua portuguesa e literatura. Ponto. Eu posso colocar isso. Ou eu posso fazer o seguinte: apagar isso, colocar um ponto e escrever: na Winner School eu ensino língua portuguesa e literatura. Ponto. Eu gosto mais da minha primeira versão, porque na primeira versão eu não preciso ficar repetindo sempre Winner School, Winner School. Eu sempre prefiro evitar repetições, porque não se trata de um poema. Em um poema faria sentido nós escrevermos algumas palavras repetidas. Mas como é um texto em prosa, o leitor ele pode ficar um pouco chateado, cansado de ver tantas coisas repetidas. E aí ele vai querer abandonar o seu texto. É isso que você quer? Não, né? Então, eu vou manter a minha primeira versão. Vou tirar isso e colocar: onde eu ensino língua portuguesa e literatura. Bem, esse trabalhar também, eu não tenho total certeza se eu deixo trabalhar ou se eu troco por alguma outra coisa, porque apesar de haver muitas críticas à expressão dar aulas, eu gosto muito da expressão dar aulas, então eu poderia tranquilamente colocar: mas em 2021 comecei a dar aulas na Winner School, onde eu ensino língua portuguesa e literatura. Bem, eu vou colocar trabalhar mesmo, tá? Mas eu não acharia ruim usar a outra expressão. Beleza. Eu já coloquei todas as informações que eu precisava colocar no primeiro parágrafo e até acrescentei algumas coisas que podem ser interessantes para o leitor. Então eu vou mudar para o segundo parágrafo. Espaço inicial do parágrafo novamente. E agora eu vou escrever o segundo. O que eu preciso dizer no segundo? Conte o que mais gosta de fazer fora da escola e com que frequência o faz. Bom, são muitas coisas que eu gosto de fazer. Eu gosto de ouvir música demais, gosto de ler livros, especialmente literários, eu gosto de estudar, eu gosto de conversar com os meus amigos, gosto de jogar conversa fora e tomar sorvete. São muitas coisas que eu gosto de fazer. Assistir filme eu não posso falar porque faz muito tempo que eu não assisto filme. Se eu gostasse mesmo, eu estaria assistindo. Mas eu vou priorizar algumas coisas. O que mais gosta de fazer fora da escola e com que frequência eu faço?
Quando não estou na Winner School. Aí, ó, Winner School de novo. Tá em outro parágrafo, né? Mas eu talvez substitua, então vou deixar marcadinho aqui de vermelho. Quando não estou na Winner School, eu gosto de... Opa! Deixa eu colocar pretinho aqui de novo. Quando não estou na Winner School, eu gosto de ler livros literários, ouvir músicas, conversar com amigos, tomar sorvete. Uma coisa que eu gosto de fazer também é passeios. Fazer passeios em parques. Eu amo fazer passeio em parques. Como que eu esqueci isso? Fazer passeios em parques, fazendas, chácaras, essas coisas. Beleza. Quando não estou na Winner School, eu gosto de ler livros literários, ouvir músicas, conversar com amigos, tomar sorvete, fazer passeios em parques, fazendas, chácaras. Eu vou colocar uma vírgula e colocar entre outras coisas. É porque tem muita coisa que eu gosto de fazer, eu não vou colocar tudo. Esse texto não pode esgotar todas as coisas que eu gosto de fazer, né? Beleza, pessoal. Agora, tem coisas que eu posso mudar nesse segundo parágrafo? Tem coisas que eu posso mudar. E eu ainda preciso colocar o que eu detesto fazer. E por quê? Né? Então eu tô falando só das coisas que eu gosto. Esse é um texto de 3 parágrafos que tem o objetivo de ser curto, mas eu poderia entrar em muito mais detalhes. E eu recomendo que vocês façam isso. Porque quando você não entra em detalhes, o seu texto fica superficial. Ele fica um pouco vazio, sabe? O seu leitor pode pensar assim: beleza, ele gosta de ler livros literários, mas que tipo de livro literário? E quais são as histórias favoritas dele? Então eu poderia dar pano pra manga e comentar essas coisas. Poderia dizer, por exemplo, eu gosto de ler livros literários da literatura brasileira contemporânea. Aí é uma coisa muito específica. Eu estou lendo o livro O Clube dos Jardineiros de Fumaça, da escritora gaúcha Carol Ben-Simon. Isso é uma coisa bastante específica. Sejam específicos. Façam isso. Entrem em detalhes. Vocês vão cativar o leitor pelos detalhes, pelo aprofundamento, tudo isso. Coisas muito vazias, superficiais, são coisas enfadonhas, que deixam o leitor chateado, né? Porque, ele gosta de ler livro literário, beleza, mas tanta gente gosta de ler livro literário, o que ele tem de diferente? E é aí que nós queremos chegar. Esse texto, ele é um texto de apresentação. Então, quando você quer se apresentar para outra pessoa, você quer indicar o que você tem de parecido com quem vai ler? Sim, mas você também quer indicar quais são as coisas que são muito peculiares a você e quais são as coisas, por exemplo, que você faz, mas muitas outras pessoas não fazem. Queremos saber qual é a sua peculiaridade. Quais são as suas diferenças? Então, legal. Eu decidi então que eu vou ser sim específico, mesmo que meu parágrafo fique longo. Quando não estou na Winner School, eu gosto de ler livros literários. Então, eu vou colocar uma vírgula. Eu não vou colocar uma vírgula, não. Eu vou colocar parênteses, para ser mais específico. Principalmente da literatura brasileira contemporânea. Aí eu poderia citar nomes, eu poderia colocar Carol Ben-Simon, eu poderia colocar Itamar Vieira Júnior, eu poderia colocar Verônica Stiger e outros autores da literatura brasileira contemporânea. Mas eu não vou colocar para não ficar tão extenso. Eu já dei uma especificidade. Ouvir músicas. Eu vou abrir outro parênteses aqui. Ouvir músicas.
Não, eu vou decidir não abrir parênteses, porque eu não quero que isso tudo aqui vire parênteses também, né? Ouvir músicas eletrônicas ou da MPB. MPB é uma sigla para música popular brasileira. Conversar com amigos. Aí eu posso ser específico com amigos? Eu poderia colocar algumas características dos meus amigos, né? Mas eu acho que eu vou deixar assim mesmo. Conversar com amigos, tomar sorvete. Eu posso ser específico sobre sorvete. Posso colocar qual é o sabor de sorvete que eu mais gosto. Tomar sorvete de. Ai, não tem como, gente. O meu favorito é de chocolate. Tomar sorvete de chocolate. Olha, pra ser bem honesto, eu prefiro tomar um milkshake. Mas eu vou deixar sorvete, eu acho que é uma coisa que serve pra tudo. Tomar sorvete de chocolate, fazer passeios em parques. Amo. Passeios em parques. E não é só passeio, eu vou ser mais específico. Fazer passeios e leituras. Eu adoro ir ao parque que fica aqui perto da minha casa, o Parque Sucupira, que todo mundo chama de Buxódromo, e ler um livrinho lá. Eu adoro fazer isso. Tá, fazer passeios e leituras em parques. Então, nas fazendas, nas chácaras, eu não vou fazer leitura. Então, eu vou acrescentar a palavra visitas. E visitas em fazendas, chácaras, entre outras coisas. Agora ficou muito mais específico. Todas essas coisas que eu acrescentei no meu parágrafo, que são mais específicas sobre as coisas que eu gosto de fazer, fizeram com que o leitor tenha uma visão muito mais aprofundada de quem eu sou. Porque ele não apenas sabe que eu gosto de ler livros literários, ele sabe que tipo de livro literário eu gosto de ler. Ele não apenas sabe que eu gosto de ouvir músicas, mas ele sabe os gêneros musicais que eu prefiro, né? Então ele não apenas sabe que eu gosto de tomar sorvete, mas ele sabe exatamente o sabor que é o meu favorito. Então sejam específicos e vocês vão arrasar. Agora nesse segundo parágrafo eu também tenho que escrever o que eu detesto fazer. E por quê? E pra mim é um pouco difícil pensar. Eu acho que eu vou até pausar o vídeo e definir o que eu não gosto de fazer. 3 dias depois. Prontinho, pessoal, eu voltei. Eu tive que ficar mais ou menos 1 hora pensando no que eu não gosto de fazer, por isso eu demorei. E tem uma coisa que eu detesto fazer e que me fez mudar várias coisas na minha vida. E essa coisa é esperar em filas. Eu detesto fazer isso. Então, essa coisa que eu detesto foi a que mais pesou, com certeza, de todas que eu não gosto de fazer. Então é isso que eu vou colocar no meu texto, no final do segundo parágrafo. O que eu detesto fazer e por quê? Eu vou fazer isso num estilo bem legal, quer ver, ó? Depois de dizer várias coisas que eu gosto de fazer, vão. Opa! Vai aí uma que eu detesto. Aí eu coloco 2 pontos. Esses 2 pontos, eles ajudam a você a criar esse suspense. Quer dizer, quando você usa 2 pontos, você está anunciando alguma coisa. Pode ser uma lista, pode ser uma série de elementos em sequência. Então, eu vou anunciar a coisa que eu detesto fazer agora. Depois de dizer várias coisas que eu gosto de fazer, vai aí uma que eu detesto. Esperar em filas. É tão ruim. É que eu tenho que explicar o porquê agora que eu detesto. Esperar em filas. É tão ruim esperar em filas que eu evito.
Não, acho que de outra forma vai ficar melhor. Que eu faço o possível para evitar pegar uma o quê? Uma fila. É tão ruim esperar em filas que eu faço o possível para evitar pegar uma. Por isso, faço o máximo possível pelos aplicativos, sejam de bancos ou de compras em geral. E é isso mesmo, pessoal. Eu detesto ficar em fila e eu acho isso muito chato. E então eu tento fazer o máximo possível de movimentações só pelo cartão do banco, pelo aplicativo. E livro só compro pela internet. Ajuda o fato de que aqui na Virei a gente não tem uma livraria tão boa, né? Mas fora isso, os precinhos da Amazon são muito melhores. Obrigado por tudo, Jeff Bezos. Então eu tô justificando já, vocês viram? Porque eu deveria escrever o que aqui? O que eu detesto fazer e por quê? Agora eu tô explicando por que que eu detesto fazer isso. Na verdade eu não expliquei muito bem ainda. Eu só disse que é muito ruim esperar em filas e que eu faço o possível para evitar pegar uma. Beleza, mas por que eu detesto tanto assim esperar em filas? É tão chato. Eu acho chato. Chato é uma justificativa ingênua. É tão chato e entediante. Ah, isso é muito entediante. E eu acho que eu convenço meu leitor pelo tédio. Ninguém gosta de ficar entediado. É tão chato e entediante ficar em filas. Eu acho que eu vou terminar por aqui mesmo, pessoal. Eu tava pensando em estender essa frase, mas eu vou terminar por aqui. Eu acho que o impacto vai ser um pouco maior. É tão chato e entediante ficar em filas. Se eu colocar uma exclamação, fica como? É tão chato e entediante ficar em filas. E ponto de exclamação, é isso, é chato e entediante. Alguém vai discordar? É improvável. É tão chato e entediante ficar em filas. Especialmente sem nenhum livro. É, porque quando eu tenho que pegar uma fila, a única coisa que me salva é um livrinho. Porque não dá pra você ficar mexendo no celular. Ele tira muito a sua atenção. Talvez você vai abrir alguma coisa que tem áudio ou vídeo, né? E, e aí ele puxa muito da sua atenção, mas um livrinho não. Se for um livro de poemas, ou uma leitura que você já tem adiantado bastante, você vai sim ficar preso na história ou no poema, mas vai ser mais fácil sair, caso a sua senha seja chamada, por exemplo, numa fila. É tão chato e entediante ficar em filas, especialmente sem nenhum livro. Então aqui eu termino. Eu expliquei por que eu detesto filas. Eu disse que é entediante. E é mesmo. Agora, eu cumpri com todos os requisitos? Eu acredito que sim, mas vai ter um momento de revisão depois e dá para conferir. No terceiro parágrafo, eu devo escrever o quê? Exponha sua característica mais marcante por meio de uma só palavra. Exemplos: tímido, brincalhão, companheiro, corajoso, e explique por que a escolheu. Tá, eu talvez tenha que pensar um pouquinho em qual vai ser essa palavra que melhor vai me caracterizar. Porque que característica minha é marcante? E quais são os tipos de características possíveis? Ah, é uma característica sobre a minha personalidade, se nós formos considerar os exemplos que apareceram no livro. Tímido, brincalhão, companheiro, corajoso indicam características
da personalidade de cada um. É, Então, eu vou pensar bem qual é a minha. 3 semanas depois. Bom, eu já decidi, pessoal. Eu acho que eu cheguei a uma conclusão. É, eu, a palavra que eu vou escolher para me caracterizar é a palavra risonho. E eu vou explicar por quê. Deixa eu pensar em como eu posso começar esse texto. Dei o espaço inicial da primeira linha do parágrafo e vamos começar assim. Eu tenho uma característica marcante. Coloco 2 pontos de novo para anunciar qual é essa característica. Eu dei uma paradinha dramática. Eu tenho uma característica marcante. Sou risonho. A palavra que eu escolhi foi risonho. Agora, você sabe que tem que explicar por que você escolheu essa palavra para te caracterizar, né? Eu tenho uma característica marcante. Sou risonho. Por quê? Como eu posso provar e por que eu escolhi essa palavra? Eu escolhi essa palavra porque eu estou sempre rindo por aí. E é muito fácil uma coisa me fazer rir. Por isso que eu sou risonho. Eu tô rindo de praticamente tudo que eu vejo por aí. Então, eu acho que é uma característica marcante, sim. É uma boa palavra para me caracterizar. Então, eu tenho que explicar isso agora, né? Eu tô pensando em como fazer isso. Tem uma característica marcante. Sou risonho. Olha, eu já dei uma justificativa para vocês, né? Eu disse que muitas coisas por aí estão me fazendo rir. Então eu vou dizer isso alterando um pouco as palavras. Eu tenho uma característica marcante, sou risonho. Hum. É muito curioso ou interessante. Eu vou colocar curioso. Muito curioso como várias coisas podem me fazer rir. É muito curioso como várias coisas podem me fazer rir. Por existirem tantas coisas engraçadas no mundo, as chances de eu rir várias vezes num mesmo dia são muito grandes. Eu acho que eu vou inverter esse esquema aqui. Por existirem tantas coisas engraçadas no mundo, as chances de eu rir várias vezes no mesmo dia são muito grandes. Percebam que na minha leitura eu só faço uma pausa quando eu chego numa vírgula. Essa é a função da vírgula. Você vai fazer uma pausinha para poder continuar. Vai tomar esse fôlego. Então vejamos. Por existirem tantas coisas engraçadas no mundo, as chances de eu rir várias vezes no mesmo dia são muito grandes. Eu não gostei muito dessa ordem, eu não achei legal. As chances de eu rir várias vezes no mesmo dia são muito grandes. São grandes. Eu vou colocar são grandes aqui no começo. São grandes as chances de eu rir várias vezes no mesmo dia. Eu achei essa ordem muito melhor. Por existirem tantas coisas engraçadas no mundo, são grandes as chances de eu rir várias vezes no mesmo dia. Tá, legal. Então, eu expliquei já porque eu usei essa palavra para me descrever. Mas pode ter um lado negativo isso também, sabia? Às vezes as pessoas podem olhar e perceber que você está rindo muito e talvez elas imaginem que você está rindo delas e não com elas.
Então, isso tem o seu lado negativo também. Eu poderia escrever isso aqui, mas eu acho que eu não vou escrever, não. Eu estou agora pensando se eu devo terminar o texto assim ou se eu devo acrescentar alguma outra coisa neste parágrafo, porque eu não estou com essa sensação de final de texto. O final do texto tem que ter a sensação de final do texto. É o ponto final, é a conclusão. Mesmo que o enredo não tenha uma conclusão, é interessante você dar essa sensação para o leitor de que pronto, acabou. E eu não estou sentindo isso no meu ainda. Tem uma característica marcante, sou risonho. É muito curioso como várias coisas podem me fazer rir. Por existirem tantas coisas engraçadas no mundo, são grandes as chances de eu rir várias vezes no mesmo dia. Tem tem uma frase impactante que eu acho que vai dar um senso de conclusão ao texto. E isso não significa que eu sou feliz. Esse não é um final impactante? É meio. É um pouco pesado, né? Você terminar dessa forma. Pode ser um pouco impactante para o seu leitor que até agora só tinha lido coisas boas e passeios em parques. E agora ele termina com essa frase: isso não significa que eu sou feliz. É um final um pouco impactante. Eu talvez queira diminuir a força desse impacto e acrescentar uma palavrinha aqui no meio. Isso não significa que eu sou sempre feliz. Isso. Com essa palavrinha, eu ainda vou dar esperança para o leitor de que em alguns momentos eu sou sim feliz. Tá? Então achei melhor incluir essa palavra. Bem, eu terminei de escrever o meu texto. Eu acredito que eu tenha atendido a todos os itens do roteiro proposto. E eu terminei. Mas agora faltam duas coisinhas. Primeiro, eu tenho que decidir qual vai ser o título desse texto. E segundo, eu tenho que revisar o texto. Verificar se eu atendi mesmo a tudo e considerar aqueles pontos da revisão. Bom, gente, eu pensei num título que eu achei muito apropriado para o meu texto, considerando o que eu escrevi nos 3 parágrafos, ou seja, em toda a sua extensão. E qual foi esse título? Eu decidi chamar meu texto de Não Espera em Filas e Ri. Vocês vão entender por quê. Porque, primeira coisa, quem não espera em filas e ri? Sou eu. Quem? Leonardo Alves, que é a pessoa que escreveu esse texto e fala informações sobre a vida dele nos 3 parágrafos. Então, só por esse sujeitinho oculto que não aparece no meu título, ele, o Leonardo Alves, não espera em filas e ri, já dá para entender que esse título trata assim de todo o texto, do começo até o final. Beleza. E por que não espera em filas? Porque eu dei bastante destaque aqui do quanto eu detesto esperar em filas, né? Então eu achei apropriado eu dar mais destaque ainda para esse ponto do meu texto, colocando ele no título. E ri, que foi a informação que eu acrescentei no 3º parágrafo. Que eu sou bastante risonho, dou risada de tudo. E é isso. Então não espera em filas e ri são 2 características da pessoa que escreveu o texto. E esse texto é o quê? Um texto sobre as características dessa pessoa. Então o título parece bastante apropriado para mim. Quando vocês forem escrever o título de vocês, pensem nas coisas que vocês usaram para descrever quem vocês são, né? A característica principal, a palavra que vocês usaram para expor
a característica marcante de quem vocês são, né? E é isso aí. Divirtam-se, façam um ótimo texto. Lembrem-se que ele deverá ser lido para a turma toda na aula de terça-feira. Mas isso não significa que isso aqui acabou. Não, 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 não. A gente ainda tem que revisar. Depois que o texto está pronto, você precisa revisar o texto que você escreveu. Verificar se você escreveu tudo certinho, se não está faltando alguma coisa. Gente, escrever texto não é economizar caracteres nas redes sociais, não. Escrever o texto é uma coisa que demanda concentração, atenção, e aí uma série de habilidades para que você seja bem compreendido e atinja os seus objetivos comunicativos. Muito bem, então vamos verificar, lembrar quais são as etapas de revisão sugeridas pelo nosso caderno. Nós devemos verificar principalmente se o texto tem 3 parágrafos. Vamos lá contar comigo. Primeiro parágrafo, 1. Segundo parágrafo, 2 parágrafos. Terceiro parágrafo, eu vou igualar o tamanho dessas palavras. Deixa eu colocar aqui 18. Isso. 3 parágrafos. Tá evidente que esse texto tem 3 parágrafos. Lembrando que sempre na primeira linha do parágrafo nós deixamos esse espacinho a mais, um espaço maior da margem. Isso vai depender do dispositivo em que você está escrevendo. Talvez você esteja escrevendo à mão, talvez no celular, talvez no computador, então isso vai variar bastante. Mas no primeiro parágrafo dos textos em prosa, nós deixamos esse espacinho inicial para indicar que o parágrafo está começando. É isso. Então, começou aqui, terminou aqui. Começou aqui, terminou aqui. Começou aqui, terminou aqui. São 3 parágrafos, não há sombra de dúvidas. Verifique principalmente se cada parágrafo contém todas as informações solicitadas. Caso precise corrigir ou acrescentar algo, utilize a linha que deixou em branco. Mas nós não deixamos nenhuma linha em branco, isso não tem problema nenhum também. A folha do rascunho é uma folha em que você pode riscar o texto, mudar as coisas, apagar, fazer anotações. Seja livre no seu rascunho. No rascunho você pode fazer tudo. Tudo o que vai ajudar o seu texto final a ficar muito melhor do que o inicial. Ok. Bom, como eu vou verificar se cada parágrafo tem todas as informações solicitadas? Eu preciso relembrar quais são essas informações. Então eu vou abrir a imagem aqui. Então vamos verificar se tudo que foi solicitado eu coloquei no meu texto. Primeiro parágrafo, eu precisava informar se tinha... Quer dizer, no primeiro parágrafo eu deveria informar o meu nome e minha idade. Meu nome é Leonardo Alves e eu tenho 26 anos de idade. Ótimo. De que escola e cidade eu vim e se eu sou aluno novo. Eu fiz uma adaptação porque eu não sou aluno da escola. Em 2020 eu trabalhava na Gerência Municipal de Educação de Naviraí, mas em 2021 comecei a trabalhar na Winner School, onde eu ensino língua portuguesa e literatura. Eu fiz a adaptação dessa solicitação e fiz uma boa adaptação. Há quanto tempo estudo nessa escola? Caso já estude nela há tempos. Bem, eu deixei claro que eu estou na escola há pouco tempo, então eu atendi a essa solicitação também. No segundo parágrafo, conte o que mais gosta de fazer fora da escola e com que frequência o faz.
eu acabei percebendo que quando eu falei das coisas que eu gosto de fazer, eu não indiquei a frequência com que eu gosto de fazer. Então eu vou fazer uma alteração no meu texto, talvez com apenas uma palavra, que vai atender a esse objetivo, que é o de mostrar com qual frequência eu faço essas coisas que eu gosto quando não estou na escola. Quando não estou na Winner School, eu gosto de ler livros literários, principalmente da literatura brasileira e contemporânea, ouvir músicas eletrônicas ou da MPB, conversar com amigos, tomar sorvete de chocolate, fazer passeios e leituras em parques e visitas em fazendas, chácaras, entre outras coisas. Ok, então eu vou mudar um pouquinho o começo desse parágrafo. Quando não estou na Winner School, eu vou substituir por sempre que não estou na Winner School. Por que eu vou usar essa palavra sempre? O sempre vai indicar que essas coisas que eu gosto de fazer quando não estou na Winner School são coisas que eu faço com frequência, com muita frequência, né? Porque eu digo sempre. Se eu colocasse às vezes, seria uma coisa diferente, mas eu estou dizendo sempre. Então, sempre que eu não estou na Winner School, as coisas que eu mais gosto de fazer são essas. Eu gosto de ler livros literários, principalmente da literatura brasileira contemporânea, ouvir músicas eletrônicas ou da MPB e blá blá blá. Vocês já sabem as coisas que eu disse. Mas depois de dizer várias coisas que eu gosto de fazer, vai aí uma que eu detesto. 2 pontos. Esperar em filas. É tão ruim esperar em filas que eu faço o possível para evitar pegar uma. Deixa eu aumentar esse texto. Isso. É tão ruim esperar em filas que eu faço o possível para evitar pegar uma. Por isso, faço o máximo possível. Olha, por conta da revisão textual, eu estou percebendo que eu fiz uma repetição aqui que eu pretendo evitar. É tão ruim esperar em filas que eu faço o possível. Eu faço o possível. Por isso, faço o máximo possível. Pelos aplicativos, sejam de bancos ou de compras em geral. Ok. Eu não quero ver isso no meu texto, eu não quero essa repetição. Não é um poema, eu não acho que fica legal. Vai deixar o texto mais pesado, mais chato, com palavra desnecessária. É tão ruim esperar em filas que eu faço o possível para evitar pegar uma. Por isso, faço o máximo possível pelos aplicativos. Eu vou tirar esse faço o máximo possível pelos aplicativos. Por isso, utilizo bem todas as funcionalidades dos aplicativos. Deixa eu apagar pelos aplicativos. Vamos ver se isso vai ficar melhor. Por isso, utilizo bem todas as funcionalidades dos aplicativos, sejam de bancos ou de compras em geral. Então, como eu disse que eu faço o máximo, que eu faço possível para evitar pegar uma fila, e logo depois disso eu digo que utilizo bem as funcionalidades dos aplicativos, isso quer dizer que toda vez que dá para usar alguma coisa pelo aplicativo evitando uma fila, eu faço isso. Então, eu acho que eu atendi o objetivo e deixei de ficar repetindo essas palavras, essa expressão, porque isso deixaria o texto muito mais chato. Mas continuando,
É tão chato e entediante ficar em filas, especialmente sem nenhum livro. Eu achei legal quando eu terminei esse parágrafo dizendo que eu não gosto de pegar filas, especialmente sem nenhum livro por perto, porque isso retoma o que eu disse que eu gosto de fazer, que é ler livros literários. Então eu acho que o parágrafo ficou bem amarradinho. Agora, e o terceiro era para fazer o quê? Eu disse o que eu mais gosto de fazer e o que eu detesto fazer no segundo. Agora no terceiro eu deveria expor minha característica mais marcante por meio de uma só palavra e explicar por que eu a escolhi. Então, eu disse qual é a minha característica mais marcante. Eu sou risonho. E depois eu expliquei por que eu sou risonho. Porque isso, consequentemente, indica por que eu escolhi essa palavra. Eu tenho uma característica marcante. Para ver muito bem a pontuação, eu vou aumentar aqui. Olha só, eu tenho uma característica marcante. 2 pontos. Vou anunciar a característica. Sou risonho. É muito curioso como várias coisas podem me fazer rir. Por existirem tantas coisas engraçadas no mundo, são grandes as chances de eu rir várias vezes no mesmo dia. Isso não significa que eu sou sempre feliz. Então eu atendi ao objetivo do parágrafo. Eu escolhi a minha característica mais marcante e disse qual ela é por meio de uma única palavra. E beleza. Depois eu expliquei porque essa é a minha característica mais marcante, porque eu escolhi a palavra. E gostei do meu final, isso não significa que eu sou sempre feliz. Porque eu acho que é uma coisa impactante que pode fazer refletir. Isso tem a ver com estilo de vida, né? E talvez a pessoa não seja exatamente a coisa mais feliz do mundo. E agora, pessoal, a última etapa da revisão. Verifique principalmente se todas as palavras estão corretamente grafadas. Se tiver dúvida, recorra a um dicionário ou peça ajuda ao seu professor. Então, nessa última etapa da revisão, eu devo verificar se o meu texto não tem nenhuma palavra escrita incorretamente, né? Porque isso pode acontecer, até com quem já tem um pouco mais de experiência com textos. Isso é normal. Por isso que nós fazemos revisões, para evitar que esses erros continuem nos textos. Vamos lá. Não esperem filas e ri. Não encontrei nenhum errinho. Agora eu vou ler parágrafo por parágrafo, verificando se tem algum erro de ortografia. Meu nome é Leonardo Alves e eu tenho 26 anos de idade. Em 2020 eu trabalhava na Gerência Municipal de Educação de Naviraí, mas em 2021 comecei a trabalhar na Winner School, onde eu ensino língua portuguesa e literatura. Beleza, não tem nenhum erro de ortografia. Essas palavras ficaram destacadas no Word porque são palavras de origem inglesa. Então, se eu mudar o idioma aqui para Estados Unidos... cadê? Inglês. Inglês dos Estados Unidos. A marcação de erro desapareceu, porque agora essas duas palavras estão na sua língua correta, que é o inglês. Então, não temos nenhum errinho aqui de ortografia. Sempre que não estou na Winner School, novamente, vou mudar para inglês. Sempre que não estou na Winner School, por que eu tinha destacado isso em vermelho agora? Eu esqueci. Mas eu vou deixar em pretinho. Sempre que não estou na Winner School, eu gosto de ler livros literários, principalmente da literatura brasileira contemporânea, ouvir músicas eletrônicas ou da MPB, conversar com amigos, tomar sorvete de chocolate, fazer passeios e leituras em parques e visitas em fazendas, chácaras, entre outras coisas. Depois de dizer várias coisas que eu gosto de fazer, vai aí uma que eu detesto: esperar em filas.
É tão ruim esperar em filas que eu faço o possível para evitar pegar uma. Por isso, eu faço o possível, eu posso tirar essa marcação porque a gente já corrigiu aquele problema. É tão ruim esperar em filas que eu faço o possível para evitar pegar uma. Por isso, utilizo bem todas as funcionalidades dos aplicativos, sejam de bancos ou de compras em geral. É tão chato e entediante ficar em filas, especialmente sem nenhum livro. Eu tenho uma característica marcante, sou risonho. É muito curioso como várias coisas podem me fazer rir. Por existirem tantas coisas engraçadas no mundo, são grandes as chances de eu rir várias vezes no mesmo dia. Isso não significa que eu sou sempre feliz. Ok. Beleza, eu já cumpri com todas as etapas da revisão. Eu verifiquei se tinha 3 parágrafos, verifiquei se em cada parágrafo todas as informações solicitadas foram abordadas e também verifiquei se todas as palavras estão corretamente grafadas. E elas estão. Então, eu vou revisar com vocês o que é a nossa tarefinha de casa. Para o dia 23, a próxima terça-feira, vocês devem assistir a este vídeo e vocês devem escrever um rascunho de um texto de apresentação, seguindo o roteiro da página 26 do caderno 1, como eu mostrei aqui no vídeo, né? A tarefa de casa é escrever um texto de apresentação, assim como eu escrevi o meu. Depois, revisar o texto escrito com base nas 3 orientações disponíveis na página 26, essas orientações de revisão aqui, e entregar a versão final, entregar a versão atualizada do seu texto. Por que a versão atualizada? É que você já fez 3 etapas de revisão no seu texto. Quando eu for corrigir o seu texto, eu também vou seguir essas 3 etapas aqui. Eu tenho que verificar se você atendeu a todas essas características, todas essas solicitações do texto, tá? Então, você já fez a sua revisão, mas eu vou revisar a minha e talvez, depois da minha revisão, você tenha que reescrever o seu texto. Por isso, eu preciso que você entregue para mim a sua versão atualizada, a versão que você criou depois de revisar o seu texto. Vocês vão entregar para mim, então isso deve ser feito numa folha que vai ser destacada, para que seja entregue para mim na aula do dia 23 de fevereiro, próxima terça-feira. Nessa aula, nós vamos também apresentar os nossos textos para os nossos colegas. Eu talvez não leia o meu novamente, porque vocês já ouviram o meu texto muito, ou bastante, já bateram a cota já. Então, bom trabalho, caprichem, façam o melhor que vocês conseguirem, façam pesquisas se isso for necessário e entreguem um bom texto na terça-feira. Eu vou me despedir. Tchau, tchau. Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo.